A gente conversa agora com o Cairês Aoas, que é sócio da Fábrica de Bares, empresa que administra o Bar Brahma. Muito obrigada, hein, pela gentileza de conversar com a gente aqui na CNN. Obrigado bom dia a todos. Cairês, eu imagino que o seu sentimento seja o mesmo, né? Todas as vezes que a gente vê aquelas imagens terríveis, a gente é tomado por sentimento de raiva mesmo, né? Por ver essa adversidade em qualquer local, mas também porque a gente está falando de uma zona que é muito turística, você tem uma explosão cultural que é fantástica, os bares, os restaurantes. Então, como é que você tem analisado esse momento e até essa possibilidade, né, da gente ter a Avenida São João fechada? Sim. Bom, pois é, são cenas muito tristes, né, que a gente presenciou, que a gente está presenciando esses dias, essas imagens que a gente está vendo agora aqui na televisão. Eu acho que isso é um reflexo, eu queria deixar claro, não acho que isso é uma situação especificamente do centro, né, as pessoas estão associando tudo isso ao centro de São Paulo. Claro que tem uma situação de vulnerabilidade social também exposta e que se mistura com a questão da segurança pública, acho que são duas situações totalmente diferentes. Mas uma coisa que a gente tem percebido é que existe alguma resistência muito grande, principalmente no que se diz a economia criativa no centro de São Paulo. Então, a economia criativa, que é a cultura, que é a gastronomia, que é o entretenimento, que é a arte, são os pilares que conseguiram sobreviver, inclusive na pandemia e pré-pandemia, em vários momentos que o centro de São Paulo já teve de dificuldade. Então a gente vê com muito bons olhos uma iniciativa como essa da prefeitura de fechar a Avenida São João dos Domingos. A gente viu o que aconteceu na Avenida Paulista, né? Virou uma área de extremo lazer, as pessoas se divertem, praticam esportes. Isso acaba fazendo um ato de ocupação dos espaços públicos. Então a gente acredita que é isso que a cidade precisa. Existe também um projeto de transformação de parte do centro num distrito turístico de São Paulo, e a gente também acredita que isso vai fazer muita diferença, né? Com uma regulamentação específica, com um olhar focado para essa região, com o objetivo de fomentar o turismo através da economia criativa. Então, eu acho que a gente vai ter uma percepção de segurança e uma cidade mais amigável, mais segura, quando a gente tiver uma ação coordenada não só de segurança pública, mas também desse tipo de ocupação. A gente costuma ouvir, inclusive, por relatos da polícia, que muitas vezes esses homens que estão cometendo o crime, eles não são exatamente, por exemplo, daquele problema que a gente tem social e de saúde pública, que é a Cracolândia, né? E que são pessoas que vêm também de outros bairros. Que tipo de informação chega até vocês sobre qual o perfil dessas pessoas que fazem esse tipo de ataque? A gente tem bastante essa percepção também, assim, são dois problemas bem distintos, assim, né? Existe o problema da Cracolândia, é um problema de saúde pública, é um problema social, e eu tenho certeza que não é o mesmo problema da violência. Essas pessoas que a gente está vendo aqui são pessoas que são gangues armadas. A gente tem lá 4, 5, 6 gangues de pessoas que, na sua maioria, não moram no centro de São Paulo, eles se deslocam até o centro, alugam ou levam bicicletas e fazem esse tipo de furto, tentativa de furto de celular. Quer dizer, a questão da segurança pública é um e a questão social e da vulnerabilidade das drogas é outra situação. Então também a gente não pode, a gente tem que desmistificar esses dois problemas para a gente conseguir atacar de forma distinta cada um deles, né? Perfeito, muito importante a gente poder te ouvir sobre isso, porque costuma haver uma generalização, né? Como se tudo fosse ali também sobre a Cracolândia, que é um problema de saúde pública, que sim tem as suas adversidades enormes, mas que a gente não pode também generalizar para tudo que acontece. Bom, em relação a essa possível medida de fechar a Avenida São João, de tornar assim, a gente tem isso na Avenida Paulista, é um cenário que é fantástico, né? Você vê idoso, cachorro, bola de futebol, skate, criança, é uma efervescência cultural muito grande, né, Cairês? É isso que vocês pretendem que seja a Avenida São João também? Exatamente isso, é o que você falou. A Avenida Paulista talvez seja hoje a maior referência de autoestima do paulistano, né? E do próprio paulista. Aham. E o que a gente precisa é isso, é de mais identidade da nossa cidade, é de mais espaço cidadão, é de mais lugar para a gente se identificar como paulistano, né? Existem as praias no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente ocupa a nossa cidade dessa forma. E eu acho que essa é uma iniciativa muito boa por isso. E você pega o centro de São Paulo, ele é muito rico já, arquitetonicamente falando, culturalmente falando, gastronomicamente falando. A gente tem no centro de São Paulo, hoje, o melhor, e aliás, o melhor restaurante do Brasil e da América Latina, entre os Sim. melhores da América Latina, que é a Casa do Porco, é ali no centro de São Paulo.
O Bar dos Arcos, que é uma operação nossa também, já foi eleito o melhor bar de São Paulo, também no centro de São Paulo. Então a gente e tem muitos outros empreendedores, tem muito mais gente fazendo um trabalho seríssimo no centro. E o que a gente precisa é esse tipo de estímulo e essa iniciativa, como o da Paulista, vai criar mais um lugar adorado pelo paulistano, né, seguro, amigável, com lazer, com música, com esporte. Então, acho que vai ser muito bacana. E qual haveria de ser também esse efeito para a segurança pública? Por que vocês avaliam que fechar uma avenida como a São João, né, trazer toda essa movimentação, em quais aspectos isso poderia ser um contraponto também ao que nós estamos vendo desses atos de violência? Eu acho que esse tipo de iniciativa, na verdade, o que ela gera é um encorajamento para as pessoas frequentarem mais a região, né? Então, eu acho que isso é um estímulo, as pessoas querem frequentar, as pessoas têm vontade, são apaixonadas pelo centro. E muitas vezes o que elas precisam é tirar essa imagem que a gente está vendo da cabeça, quebrar essa barreira que é isso que a gente está olhando, e construir uma imagem nova, que estimule elas a irem. E quando isso acontece, a gente gera num efeito de economia em cascata, o que precisa o centro, que é você vai ter mais bares, com mais bares, restaurantes, mercadinhos, teatros, seja o que for, isso vai gerar mais emprego gera mais moradia gera mais ocupação no centro. Acho que o centro hoje ele tem uma oferta grande de moradia. Todo mundo fala que a forma de ocupação e transformação do centro é através de moradia. Eu concordo, mas a gente precisa gerar demanda para essa moradia. As pessoas vão morar para lá quando elas tiverem demanda para morar ali. Então, esse tipo de iniciativa vai gerar um efeito de encorajamento para as pessoas irem, né? Mais iniciativas de empreendimento, comércio, isso sim vai gerar emprego e, consequentemente, mais moradia. E Uhum. quando tem mais moradia, tem mais segurança, tem mais iluminação, tem mais ocupação nas ruas, e a gente afasta esse tipo de pessoas que estão lá para se aproveitar de uma situação de um espaço, entre aspas, desocupado. Para quem gosta de cultura, o centro de São Paulo é de um cardápio fantástico, né? Casa do Porco, você citou, tem a Dona Onça, que é uma loucura também comer por ali. O Bar dos Arcos, que fica dentro do Teatro Municipal, que é um evento, você poder ir ao Municipal, ver uma orquestra, você vê o Balé da Cidade, você tem o Centro Cultural Banco do Brasil. Quando fecha o Anhangabaú, tem as intervenções artísticas. Enfim, é um celeiro, né? É um local de muita potência artística, turística, e aí as pessoas precisam se sentir seguras para poder irem até a região. Então, eu te faço mais uma pergunta em relação ao contato com a Polícia Militar. Vocês têm acesso a, por exemplo, quantidade de boletins de ocorrência? Quais são as maiores ocorrências? É roubo de celular? É algum ataque? Porque não é habitual essa cena que nós estamos vendo. Isso não é habitual de ver no centro de São Paulo, um ataque ao bar. Vocês mesmos têm segurança nas partes internas, né? A criminalidade costuma ficar mais pelas ruas. É isso? É isso mesmo. Aliás, eu queria reforçar, como a gente falou aqui, né? Isso é um problema de nacional hoje, né? Não é um específico do centro, muito menos somente de São Paulo. É um problema que está acontecendo em várias cidades do Brasil. E a gente, sim, se sente muito seguro nos nossos bares, né? Então, e eu tenho certeza que os clientes também. A gente hoje tem, operados por nós, a gente tem o Bar Brahma aqui no centro, o próprio Bar Léo, numa região dentro da Santa Efigênia, o Bar dos Arcos, o Orfeu no Copan, o Love Cabaré, ali no começo da avenida, no final da Avenida Ipiranga. Então, a gente tem 5 estabelecimentos que recebem, em média, hoje, 40 mil pessoas por mês, que se sentem seguras dentro dos estabelecimentos, né? E, com certeza, eu não tenho acesso aos índices oficiais da Uhum, Polícia Militar, mas, assim, eu apostaria que seria roubo de celular, seria o furto de celular, né? uhum. Isso é um problema endêmico na cidade de São Paulo e, com certeza, é reflexo no centro também. Totalmente. Olha, agradeço demais a sua gentileza. Conversamos com Cairês Aoas, empresário, sócio da fábrica de bares, empresa que administra o Bar Brahma. Muito obrigada pela gentileza, hein? Eu que agradeço, convido todo mundo a frequentar, resistir, ocupar as ruas de São Paulo e o centro de São Paulo. Como a gente vem falando, a gente é milhões, eles são centenas, dezenas no máximo. Então a gente tem muito mais força de ocupar e transformar essa cidade no que a gente quer que seja.